A cada dia fica mais claro para todo o país o perfil socialmente injusto do governo interino de Temer. Não há na área de alcance social que não tenha sofrido com medidas que representem cortes de recursos ou que apontem para restrições de direitos assegurados nos últimos anos. A última novidade do pacote de maldades do Ministério da Educação veio de lá. É uma pasta que, em pouco tempo, já se notabiliza como objeto preferencial das políticas antissociais desse governo, desprezando por completo a importância da educação pública como mecanismo de inclusão social. O ministro da Educação anunciou a decisão de reduzir em até 45% os investimentos nas universidades públicas federais em todo o país. Além disso, se pretende cortar 20% das verbas de custeio. É algo como 350 milhões a menos a serem gastos nas universidades. É um prejuízo imenso para o povo brasileiro. No caso da Universidade Federal de Roraima, o corte, se realmente for concretizado, trará danos ao programa de concessão de bolsas estudantis, à manutenção de restaurante universitário e aos serviços terceirizados, à limpeza, à segurança das instalações das universidades, em especial a Universidade Federal. O reitor da Universidade Federal de Roraima, o professor Jefferson Fernandes, a quem eu envio a minha solidariedade, porque sei do seu compromisso com a educação, disse que vai tentar minimizar os efeitos dos cortes, buscando fontes de recursos federais e parcerias com o governo do Estado e com o Exército. É lamentável que o reitor, assim como os dirigentes das demais universidades federais brasileiras, tenham que buscar soluções desse tipo, porque o atual governo não vê a universidade pública e gratuita como um direito dos brasileiros, especialmente os mais pobres. As universidades são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. No caso de um estado como Roraima, essa é uma realidade ainda mais gritante. Tenho procurado trabalhar pela obtenção de recursos para a nossa Universidade Federal e também para o nosso Instituto Federal de Educação Tecnológica. Faço isso porque entendo que o nosso Estado precisa de educação de qualidade para se desenvolver. Não é o que pensa o governo interino e os que o apoiam. Pelo contrário, desde que assumiu o governo, vem dando mostras do seu desprezo pela educação. Se não, vejamos, entre 2003 e 2014, foram criadas 18 universidades federais e 321 campi em todas as regiões do nosso país. E o nosso querido estado de Roraima foi contemplado pelo governo Dilma e Lula com a expansão das nossas universidades, dos nossos cursos superiores e com a expansão do ensino técnico profissionalizante. Nós tivemos no nosso estado, com 15 municípios, nós tivemos um campi da Universidade e do Instituto Federal de Ensino no município de Amajari, no município de Bonfim e na zona oeste de Boa Vista, a nossa capital. Serão atendidos mais de 3.000 estudantes jovens da nossa capital e do nosso interior. Nos cursos presenciais de graduação, o número de vagas passou de 113 mil em 2002 para 246 mil em 2014. E o número de cursos aumentou no período de 2047 para 4.867 cursos a mais. É muito impactante, é muito forte. Não podemos assistir calados e quietos, impassíveis, o desmonte dessas políticas. Essa é uma conquista inegável do povo brasileiro, no governo Lula e Dilma, que esse governo de viés elitista não aceita. Temer prefere fazer caixa em prejuízo do futuro do povo brasileiro. E seus ataques não são destinados apenas às universidades públicas. O FIES, programa que permitiu o acesso de centenas de milhares de jovens ao nível superior, já sofre restrições no número de bolsas. Também foram anunciados cortes no Pronatec e no Ciência Sem Fronteira. O governo interino também avança sobre o ensino fundamental e sobre o ensino médio. Um de seus primeiros atos, o ministro da Educação exonerou 31 técnicos ligados à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Esses profissionais que foram demitidos eram responsáveis pelo acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, aprovadas por esse Congresso Nacional. Senhor presidente, é importante frisar que os cortes terão que constar
do projeto de orçamento que o governo deve enviar ao Congresso até o final do mês. Nesse sentido, é fundamental chamar a atenção dessa Casa, especialmente dos parlamentares que o apoiam. Lembro, a propósito, que esse conceito restritivo marca também a proposta da LDO, que nós aprovamos ontem no Congresso Nacional, votada ontem. Essa medida legislativa fixa teto para os gastos públicos de modo a incorporar disposição da Emenda Constitucional 241 de 2016, aquela que sequer foi examinada na Câmara dos Deputados. Ela trata-se de uma limitação que prejudicará diretamente os gastos sociais. Se a nova lei de diretriz orçamentária for sancionada dessa forma como foi aprovada, os gastos primários da União no próximo ano não poderão ser superiores ao de 2016, ainda por cima incluindo aí os restos a pagar. Corrige-se o valor apenas pela inflação oficial. Na prática, essa medida representará cortes de dezenas de bilhões de reais em setores estratégicos, como educação, moradia, segurança e principalmente a saúde pública. Por isso é que insistimos. Expansão apenas nominal das despesas sociais não constitui um erro, mas um crime absurdo. Nós não podemos admitir a retirada de direitos de milhares, de milhões de crianças, de jovens, de pessoas idosas, dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas. Por isso, senhor presidente, é que vamos estar aqui sempre denunciando, enfatizando aqui no plenário do Senado Federal que nós não concordamos com essas medidas restritivas de direitos dos mais pobres. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.